tava dando aula para uma argentina que não deixou gravar. Ó, bem, então recapitulando, nós vimos todos esses formatos muito interessantes de equação de reta, mas nós queremos este para resolver a conta que está pedindo. A minha ideia é como eu faria. Eu pegaria esses pontos e encontraria essa equação, e depois faria a conversão. Porque essa equação é a que a gente mais trabalha. Então, né, para que complicar, né? Vamos dessa para outra. E quando a pessoa está aprendendo outra língua, ela primeiro converte, né, do português para outra língua. Uma hora que ela acostuma, ela já faz direto, entendeu? Que é a mesma coisa. Então eu estou fazendo nessa equação, então eu estou encontrando o valor do A, que eu posso encontrar com essa conta aqui, ó. Coeficiente angular é ΔY por ΔX. Lembrando que isso é ΔY, ΔX, coloquei os valores e achei o A. Então, agora eu coloco ali y igual a menos 4 terços x mais b. E agora que você tem isso aqui, você conseguiria encontrar o valor do b, que é o que falta para a gente ter a equação? Vamos lembrar que nós temos os pontos, né? Deixa eu trazer os pontos para cá. E você faria? Tem ideia? Lembra? O senhor provavelmente fez isso para você na aula. Deve ter feito. O ID, então? É que sob pressão eu esqueço tudo. Fala! Não se preocupe. A última coisa que eu vou pôr é pressão. Eu quero que você aprenda. Eu não estou te cobrando nota nem nada. Bem, o negócio é o seguinte. Essa equação é uma reta por onde passam esses pontos. Então significa que você pode colocar essas coordenadas, né, nos valores de x e de y. Esse é um valor de x, esse é um valor de y, lembra? Uhum. Então, se tu colocares ali, tu vai substituir isso aqui por 1, isso aqui por menos 3, e vai sobrar, olha só quem? O b. E daí você pode isolar o b e encontrar o valor dele, tá bom? Tá bom. Então eu vou fazer isso, e depois que a gente terminar essa conta, eu vou pedir para você fazer uma bem parecida. Tá bom. Então, olha só, eu vou pegar o ponto mais simpático, o ponto A. Então, no ponto A ali, o y é menos 3. O y, né? Você chama de y. Uhum. O francês está voando. Mais b. Daí, bem, tem milhões de formas de fazer essa conta, né? A gente pode, por exemplo, né, menos 4 terços vezes 1, eu acho que você se lembra que quando nós multiplicamos por 1 não muda nada. Eu posso passar ele para o outro lado, então vai ficar mais 4 terços. Igual a B. Tudo bem até aqui? Só passei isso para o outro lado. Agora tu tens que fazer essa soma aqui. Bem, somar fração, né, aquela continha que a galera tem medo, vai perder. Porque não dá para somar fração se os denominadores não forem iguais, tá bom? Uhum. Não é possível somar frações se os denominadores não forem iguais. Então, o que a gente tem que fazer aqui é deixar esses denominadores iguais, não é mesmo? Uhum. Tu podes, por exemplo, ó, tem muitas formas de resolver isso. Você poderia, por exemplo, multiplicar as equações todas por 3. Ou você pode simplesmente lidar só com esse cara. Menos 3. Quanto é menos 3 se eu tivesse um denominador 3 embaixo? Porque por enquanto quem está embaixo é o 1, né? A gente pode pensar dessa forma. Se tivesse 1 aqui, que não muda nada, dividir por 1. Então agora eu posso multiplicar por 3 em cima e embaixo, e daí o denominador vai ficar 3. Certo? É assim que eu faço. Então, tá fazendo bom, tá fazendo bom. Pronto, então a hora que eu fizer essa somitia ali, eu vou ter o valor do B. Né? Quanto que é? Menos 9 terços mais 4 terços. Isso é menos 5 terços igual a B. Então acabamos de encontrar o valor do B. Sendo assim, a nossa equação é menos 4 terços de x menos 5 terços, ok? Ok, um segundinho, eu só vou abrir a porta pra minha irmã. Desculpa, um segundo. Sem problema.
Ok, voltei. Desculpa. Ok, sem problemas. Anyways, vamos lá. Então, eu acabei de encontrar o valor da equação da reta para você, certo? Uhum. Maravilha. Só que essa ainda não é a equação que ele quer a forma cartesiana. Então, como é que a gente pode escrever isso na forma cartesiana? Bem, a gente pode. Agora vamos fazer a conversão. Vamos converter para a forma cartesiana. Eu acho que tem uma coisa especial que você não me falou sobre a forma cartesiana. Ela não tem frações. Ela não pode ter frações, ou vamos dizer assim, não pode meio forte. Ela não pode ter frações na frente do x e do y. Tá bom? Eu acho. Também não tenho tanta certeza disso. Depois tem que verificar. É só. Se é o caso, isso é uma questão estética, tá bom? Então Uhum. pode ser que não faça diferença alguma. Mas o que tem que ficar é o que tu falou. Aquilo que você falou bem bonitinho. Essa aqui. Ou seja, tem que estar todo mundo pro lado esquerdo igual a zero, certo? Uhum. Então o que a gente tem que fazer é passar todo mundo pro lado esquerdo. Portanto, deixo o meu y aqui, passo ele, o carinha para cá, né, que estava do lado esquerdo, foi pro lado direito. Só que ele era negativo, vai positivo, certo? Sim. Trocou de lado, trocou de sinal. E esse cara aqui também vai pro outro lado. Troca de lado, troca de sinal. Igual a zero. Pronto, tá convertido. Entendeu? Só isso. Tá, Entendi. tá reduzida para cartesiana, é só passar todo mundo pro mesmo lado. E agora, se tu quiser deixar isso esteticamente mais legal, vamos aproveitar que todo mundo tem 3 na parte de baixo, né? A gente pode multiplicar tudo por 3. E daí vai ficar 3 vezes y, 3y. Quanto que dá? 3 vezes 4 terços. Corta, né? Uhum. Fica 4x. Quanto fica 3 vezes 5 terços? Corta. Fica só 5. Igual a zero. Pronto. Essa seria a forma mais bonita da equação. Beleza? Uhum. Perfeito. Então, razoável, entendeu o que eu fiz? Alguma dúvida? Entendi. Se qualquer dúvida, fala, hein? Tá bom. Então tá bom, agora é sua vez. Your turn. Ó, eu vou querer que você faça o mesmo que eu. E eu comecei daqui. Que começaram as contas? Antes foi só explicações. Eu vou pedir para que você encontre a retinha dos pontos. Vamos ver, eu vou colocar uma coisa a little bit confusa aqui para você, mas você vai conseguir, tenho certeza. Tá bom? A Tá reta bom. tem esses 2 pontos. Então você já sabe o que tu tens que fazer. Primeira coisa é achar o coeficiente angular, né? Então, boa sorte aí. Ok. Sua provinha é quando mesmo, Liz? Sexta-feira agora. Oh my god. Ok, achei o A. Agora eu faço. Uhum. Agora que você achou A, me diga o que você tem que fazer. Me diga. Tenho que achar o Y. Tem que achar o Y. O Y? Acho que não é bem o Y, é o B, não é mesmo? É, Mas você é. provavelmente está pensando Y porque você lembrou de É que eu tô. Y É o B intercept, ali. né? É o B, é o B, é o B. O Y a gente vai pegar dos pontos. Isso, um ponto, na verdade, só. Uhum. E você, uma vez que você. Ah, tá, eu posso abaixar um pouco aqui, né? Ah, não, mas. Ah, não, já está aqui. Você escreve, né, a sua equação com A colocado e coloca o pontinho no lugar do X e do Y. Uhum.
Achei o B. Agora. Achou o B? Agora me diga o Uhum. resto. Agora você tem a equação, certo? Mais me diga, quem que foi o seu A? O meu A, eu tinha achado 1 sobre 1, no caso 1. Sim. Aí o B, eu achei 0. Perfeito. Isso que era a confusãozinha que eu propus aqui. Aí agora eu tô na fórmula y igual 1x mais 0. Uhum. Agora eu tenho que transformar em cartesiana, né? Isso. Tá bom. Eu achei menos 1x, x mais y mais 0 igual 0. Mas eu não sei se tá bom, porque eu só Parece que está. Você só fez o quê? passei o 1x mais 0. Ah, pro outro lado, então é menos 0, eu acho. Pera. Manda uma foto quando você tiver a solução que você acha que é a final. Tá, pera, eu vou fazer de novo. Tá, vou te mandar uma foto. Nossa, que telinha é essa? Aquele brinquedo de criança aqui? É meu quadrinho. Ah, tá, você fez a subtração, achou o A, depois você achou o B jogando ali. Daí você jogou pro outro lado. E. É isso. Tá certo. Aqui já tava certo. Só que você escreveu meio feio, né? Porque 0 somando. Não é legal. Pois é, né? Isso aqui não precisava. Daí já estaria nota 10. Assim, pra ficar bem perfeito, né? A gente não precisa pôr esse 1 também. É verdade. X igual a 0. Isso aqui já é uma equação. Só que o C dela é 0, né? Uhum. É isso. Beleza? Então tá feito. Já pegou o jeito. Gostei. Muito bem. Para a próxima. Deixa eu pegar a próxima. Onde está as curação? Tá aqui. Tá aqui. Agora eu vou girar. Calcular le coeficiente diretor de la droite passando pelos le points. Qual é o coeficiente diretor? Uhum. O que é, né? É aquele vetor diretor, né? Tu queres dizer. Uhum. E tu sabes fazer? Essa, talvez, é porque eu sei como calcular o coeficiente diretor de uma equação cartesiana, mas pelos pontos eu não sei muito bem. Bem, eu vou te dar uma dica. O vetor diretor sempre pode ser dado como a subtração dos pontos. Ou seja, você subtrai as coordenadas A, ou melhor, as coordenadas X, da coordenada X, a Y da Y. Parecido com aquilo que a gente estava fazendo. Na prática, um delta X, delta Y, entendeu? Uhum.
E aí, como é que fica? Faça aí a continha e me diga. Eu achei menos 6, 3. No 6, 3, pronto, esse é o vetor. Não sabia Fácil, né? que era assim que calculava. Isso aí. Só isso. Fácil, bem fácil. Fácil. Bem fácil, muito fácil. Então, tá ficando bom, né? Quando é fácil assim, quando eu não preciso nem fazer as contas, é o que eu gosto. A aula que eu gosto de dar é essa. A aula que eu não faço nada. Então, vamos para a próxima. Tem mais algumas aqui nesta mesma imagem. Mas era só a 45 e... Pera. Era essa mesmo que eu tava... Dessa folha, só essa? Beleza. Uhum. Então vamos Porque a ver. outra eu acho que é coeficiente diretor. Ah, não. É a mesma coisa, todas. Aí. Então, beleza. Vai 53, então. Uhum. Trebian. Essa é o que eu mais ou menos sei fazer, só que a segunda parte eu não sei. Eu acho que eu consigo fazer, tipo, achar os coeficientes diretores, mas a segunda é achar a posição relativa deles, que é o que eu tenho mais dificuldade. Entendi. Anyways, tenho certeza que você vai saber agora, você vai perceber que a coisa é muito fácil. Só deixa eu dar uma olhadinha. Determinar um vetor diretor para Shakuni? O que é isso? É cada um, Ah, cada um. cada uma das retas. Isso, nós temos duas, né? É isso. Uhum. En déduire le positif relative. Não entendi. Deduzir é a posição relativa deles, de Ah, cada posição vetor, relativa. O que quer dizer com isso? Posição relativa. de cada vetor, a Ele posição, quer acho uma que na reta. distância? O que ele quer, será? Bem, isso não importa. A gente descobre depois de fazer ali a primeira. Você primeiro acha e me diga. Enquanto isso, eu vou descobrindo o que ele quer nessa outra, tá bom? Tá bom, eu vou tentar fazer então. Posição relativa, você falou, né? Uhum. Achei. Ah, é? Uhum. Qual que foi? A da primeira eu achei 2 e 0, e a da segunda eu achei 0 e 3. Aham. Caramba. Achou fácil? Achou difícil? Eu achei fácil, porque tipo, com as equações cartesianas eu consigo rápido, mas a segunda eu posso ver a correção. Para achar a posição deles eu não entendi muito bem. Para encontrar a posição relativa, ah,
primeiro tem que verificar se elas são paralelas, né, perpendiculares ou se interceptam. Né? São as 3 possibilidades quando tem retas. Né? Sabe o Uhum. que são retas paralelas? Retas É paralelas. tipo ruas paralelas, assim, uma do lado da outra. Uhum. Entendeu? Elas nunca se encontram. E retas perpendiculares são retas que se encontram em 90 graus, tipo o plano XY. Uhum. Também temos isso. E concorrentes normais, né, correntes oblíquas a gente chama, são as que se cruzam de qualquer ângulo, assim. Beleza? Uhum. É isso. Então agora a ideia é o seguinte, como é que a gente vai analisar se elas são paralelas, né? Que eu acho que é a forma mais interessante. A gente pode começar escrevendo as suas equações. Né? Você poderia, com as informações que tu tens, escrever as equações, né? Ou você já tem elas, né? Tipo, tá aqui. Só Sim. igualar, né? Você pode. O problema é que uma reta, né, é só x e outra é só y, né? Uhum. Então, só para eu anotar aqui, quais foram os vetores diretores que tu encontrou? 2 e 0 para a primeira e 0 e 3 para a segunda. Isso. Então elas não podem definitivamente serem retas paralelas, porque uma está só em y e a outra está só em x, né? Uhum. Elas vão se cruzar, como eu acabei de fazer, só que elas vão se cruzar perpendicularmente. Então a gente tem que dizer que elas são, né, a posição relativa entre elas é a perpendicularidade delas, é isso que tu tem que falar, tipo, não tem uma distância entre elas, entende? Uhum. Então é isso. Agora, eu não sei como é que o professor faz isso, né? Pois é, ela é muito estranha, ela não explica as coisas, aí ela dá a correção rapidão. O que ela me escreveu foi que A é, entre parênteses, menos 4 terços, ponto e vírgula 3 sobre 2. Mas eu não entendi. Bem, ó, o que eu faria, né, de novo, para mostrar que elas são perpendiculares ou paralelas, né, já que foi pedido o vetor diretor, eu faria o produto escalar. Só que eu não sei se o professor falou de produto escalar, acredito que sim, senão ele não estaria falando de vetores. O produto escalar entre vetores é você multiplicar a coordenada x com a coordenada x, a coordenada y com a coordenada y. E o resultado dessa conta vai te dar informações sobre a posição relativa. Se a resposta for zero, como é o caso aqui, né, você sabe que elas são perpendiculares. Daí você deve estar se perguntando por quê? Tem que decorar isso? Não necessariamente. Existe uma fórmula para isso, né? A fórmula é o seguinte: o produto escalar entre dois vetores é igual à multiplicação dos seus módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok? Uhum. O que eu fiz aqui foi o produto escalar. Essa multiplicaçãozinha, né, de x com x, y com y. Depois soma. Né? Então, quanto que é 2 vezes 0, né? 2 vezes 0 mais 0 vezes 3. Igual a 0. Isso dá 0. Ok? Uhum. Continha básica. E produto escalar é isso. Tem que somar, né? Daí depois a multiplicação das coordenadas. Só que uma outra forma de tu pensar o produto escalar é isso aqui, ó. A multiplicação dos módulos vezes o cosseno do ângulo. Como essas retas, elas são infinitas, né? Não tem como isso aqui não ser... Não tem como isso aqui ser zero. Certo? Uhum. Porque as retas são algo com tamanho infinito. Então, obrigatoriamente, o que vai ter que trazer o zero dessa resposta, porque a gente já sabe que isso aqui é zero, né? A conta que eu fiz aqui em cima é justamente isso. Justamente o produto escalar. Só que é uma outra forma de calcular o produto escalar. A gente já sabe, então, que é zero. Portanto, se isso aqui não pode ser zero, ou seja, a multiplicação dos módulos não pode ser zero, porque módulo é tamanho, e essas retas têm um tamanho muito grande, quem tem que ser zero é o cosseno do θ. Daí você lembra lá da trigonometria. Qual é o ângulo que faz o cosseno do θ ser zero? Se você puxar na sua calculadora ou puxar da memória, você vai lembrar que o ângulo que faz é o 90. Cosseno de 90 graus, que é zero. Ok? Uhum. E 90 graus é perpendicular.
Então significa que o ângulo entre as tuas retas é 90 graus. Ok? Então, veja, já é uma coisa bem diferente do que a gente estava fazendo. Porque envolve geometria, né? Envolve geometria analítica, envolve conta com vetores. Mas eu acho que é isso que ela quer, porque ela pediu os vetores primeiro aqui. Entendeu? Se ela tivesse pedido de outra forma, também daria. Também daria. Só que essa comparação a gente faria com o coeficiente angular daí. Como eu não quero te confundir, vou deixar só desse jeito, tá bom? Tá bom. Então, para um outro problema eu explico para o que resolve outro problema. Mas eu acho que quando aparecer um desse na tua prova é assim que tu tem que resolver. Pegando os vetores, fazendo o produto escalar, vendo qual é a resposta. Se der 0 é perpendicular. Tá bom. Agora, se der 1, é paralelo. Se der 1 ou der menos 1 é paralelo. E se der qualquer outro valor, é o oblíquo. É o concorrente oblíquo. Então, são as 3 possibilidades, né? Paralelo, perpendicular e concorrente oblíquo. Beleza? Tá bom. Depois a gente volta se não ficou tão bom. Mas acho que ficou bom, né? Qual questão tu queres ver agora? Agora, 41? a 41 me pegou bonito com aquelas frações. Porque, assim, ontem eu fui refazer, né? Não ontem, antes de ontem, os exercícios. E me confundiu bastante. Bastante. E essa, depois que você resolve as frações, tem que fazer a tabela de sinais. E daí tem aquelas barras. E aí eu fui ver o porquê. E quando é embaixo, o denominador não pode ser nulo, né? Daí tem que botar as barras. Só que eu não sei se tem que botar na primeira linha ou só na última também. Comentário bovino. Acho que entendi o que tu falou. Sim. Existem, na realidade, várias formas de fazer essa conta. Várias. Você vai fazer aquela que você acha mais apropriada. Tá bom? Tá bom. Você falou de um jeito, eu acho mais apropriado fazer de um outro jeito muito legal. Que é o seguinte. Normalmente, quando a gente vê frações, a gente já tem aquela vontade louca de passar o que está embaixo multiplicando pro outro lado, né? Sim, mas daí faz com menos um negócio zero, né? Hã? Não? Não entendi nada que você falou. A minha professora, ela tipo, fala pra gente tirar esse... Putz, sabe? O negocinho antes do um. O símbolo de desigualdade. Exato. Ela fala pra transformar isso em um menos um, aí botar esse símbolo e um zero depois. Não, calma. Eu vou explicar, ela explicou muito mal. Eu vou explicar o que tá Ela rolando. explica, ela não sabe explicar. Eu não sei em que mundo, por que ela virou uma professora de matemática. Nossa senhora, juro. Ai, tem que ir pra França, então, ser professor de vocês. Só preciso aprender a falar primeiro. Tem mesmo, juro. Beleza. Então o negócio é o seguinte, ó. O que tá acontecendo é, tu tens uma desigualdade. Então, quando tu tem uma desigualdade, é diferente de uma igualdade. Porque quando a gente tem uma igualdade, para que a igualdade seja verdade, normalmente a gente tem um valor só como resposta. Por exemplo, se a gente tivesse aqui uma igualdade bem facilzinha, x mais 2 igual a 3, só tem um valor possível para o x. Nenhum outro valor vai fazer essa sentença ser verdadeira, além do 1. Concorda comigo? O outro estaria errado. Se eu colocasse 5 aqui, daria 7 igual a 3, nada a ver, né? Então só tem uma resposta. Mas numa desigualdade é diferente. Você tem um intervalo de respostas. Muitas, infinitas respostas. Por exemplo, se fosse maior, eu poderia colocar, por exemplo, 10. Porque 12 é maior que 3, tudo certo, né? Isso. Agora, eu já não poderia, por exemplo, colocar o 0. 2 não é menor que 3. Não é maior que 3, desculpa. Então 0 não vale. Ou seja, existe um intervalo de valores que vale. E a gente pode fazer uma conta muito rápida para encontrar esse intervalo. Que nem quando a gente faz para isolar o x nas igualdades. Eu posso passar o 2 para o outro lado e eu vou ficar com 3 menos 2, ou seja, x maior que 1. Portanto, qualquer valor de x que eu coloque aqui
que seja maior que 1 vai fazer essa desigualdade ser verdadeira. Por exemplo, um valor maior que 1, o 2. 2 mais 2, 4. 4 é maior que 3, ok? Uhum. Beleza. Então a gente resolve, como tu percebeu, igualzinho ao que a gente faz na igualdade. O que muda um pouco é a interpretação da resposta. Aqui, a resposta são todos os valores maior que 1, beleza? Uhum. Bem, por que eu estou falando isso? Porque as regras são um pouco diferentes, como tu percebeu. Quando a gente está fazendo igualdades, a gente tem, por exemplo, x igual a 4. Por exemplo, se eu multiplicar por 2 dos dois lados, não vai mudar a igualdade. 2x igual a 8, né? Bem, se x é 4, 2x é 8. Não faz sentido? Entende o que eu quis dizer? Entendo. Né? Digamos que tu tenha 4.000 euros no banco. Se você dobrar, você vai ficar com 8.000. Mas, né? Foi o que eu fiz. Eu dobrei, fiquei com 8, não é mesmo? Uhum. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a gente pode fazer algumas dessas coisas na desigualdade também. Se eu tivesse que x é maior que 4 e eu dobrasse, eu multiplicasse por 2 dois lados, eu teria que 2x maior que 8. Só que tem uma, e aqui que é o ponto que vai resolver esse problema, que não fica igual. Que é quando você multiplica por um número negativo, menos 1, que nem a professora falou. Se você tiver, por exemplo, 3 maior que 2, você multiplicar por 2 dos dois lados, continua sendo verdadeiro, continua sendo 6 maior que 4. Continua sendo verdade. O esquerdo é maior que o direito. O lado esquerdo é maior que o lado direito. Né? Uhum. Mas se a gente multiplicar por menos, é o que o bagulho fica doido. Multiplicar por menos 1 aqui, por exemplo. Poderia ser menos 2, poderia ser qualquer número negativo. Sempre que você multiplica por número negativo, esse problema vai acontecer, então tu tem que ficar esperta. Aqui fica menos 3, aqui fica menos 2, né? Só troquei o sinal. Uhum. Só que menos 3 é menor que menos 2. Ele é menor. Então, se ele é menor, o sentido tem que trocar. Ok? Então, grave Uhum. isso. Quando você multiplica números negativos numa desigualdade, ela troca de sentido. Quando você multiplica números negativos numa desigualdade, ela muda de sentido. Por que eu estou falando tudo isso nesse problema aqui? Veja, eu passei o x mais 2 multiplicando para o outro lado, lembra? Uhum. Mas quem diz que ele é positivo? Ninguém garante que ele é positivo. Dependendo do valor de x que eu estiver pensando, trabalhando, isso vai ser negativo, né? Por exemplo, se eu estiver pensando nos valores de x menores que menos 2. Se eu estiver trabalhando com os valores de x menores que menos 2, isso aqui é negativo. Então isso inverteria o sentido da desigualdade. Sacou? Uhum. Portanto, você tem que ser esperto e pensar nesse problema em duas partes. Quer ver? Ó? Primeiro, vamos considerar que x mais 2 é maior que zero, é positivo. Então, agora que eu estou considerando que o x mais 2 é maior que zero, na prática eu estou considerando o quê, né? Se eu passar o 2 para o outro lado, na prática eu estou considerando que x é maior que menos 2. Concorda comigo? Sim. Né? Porque se o x mais 2 é maior que zero, é porque o x é maior que menos 2. Tudo bem? Uhum. Isso aí, tranquilo? Então tá bom. Bem, o que acontece nessa situação? Veja que eu tenho x aqui e x aqui. Né, se eu passar para o outro lado, né, o x, bem, eu acho que tu já percebeu que eles se cortam, né, vai dar zero. Então eu vou ficar com zero maior que 2. Isso é verdade? Zero é maior que 2? Não. Não. Então, não faz sentido nenhum, nada, não faz sentido nenhum valor nesse intervalo. Como chegamos num absurdo, não faz sentido pensar em nenhum valor nesse intervalo. Ou seja, x não pode ser maior que menos 2. Agora vamos pensar na outra situação. Eu estava considerando que ele era maior que zero, x mais 2 é maior que zero. Agora eu vou considerar que ele é menor. Ok? Uhum.
Segundo, vamos considerar que x mais 2 é menor que zero. Estava pensando nos valores maiores que menos 2, agora eu estou pensando nos valores menores, né? Concorda comigo? Entendeu? Tá entendendo aqui? Tô. Show. Cachorro latindo, tadinho. Ó, então, tô pensando em pedaços, né? Aquelas linhas que tu falou, era justamente isso, né? A professora não fazia uma linha, e daí tu estudava a partir de um determinado ponto, o que que acontecia, né? A gente vai estudar a partir para maior que menos 2 para menor que menos 2. A gente já estudou para maior que menos 2 e percebeu que não pode, porque a conta deu um absurdo. Agora vamos ver o que vai acontecer para menor. Então nós temos essa conta aqui, continua sendo essa equação. Agora eu vou passar esse cara para o outro lado. Só que esse cara é negativo agora. Por que ele é negativo? Eu estou pensando nos valores de x menores que menos 2, ok? Uhum. Se eu estou pensando em valores de x menores que menos 2, aquela parte de baixo é negativa. Então, se ela é negativa, esse sentido tem que inverter. Ok? Uhum. Então é isso. Vou te lembrar aqui para tu pensar depois. Como o x mais 2 agora é negativo, inverto o sentido da desigualdade. E de novo vai acontecer aquilo de cortar os x's, e de novo tu vai ter 0 e 2, só que agora 0 menor que 2, isso é verdade. Ok? Uhum. Portanto, todos os valores nesse intervalo valem. Como resposta, todos os valores valem. Porque nós tivemos uma coisa que é absolutamente certa, que o 0 é sempre menor que 2. Portanto, a hora que a gente vai desenhar a nossa retinha, nossa retinha, que vai do menos infinito ao mais infinito, temos um problemão no menos 2. É ali que se separa a situação. Para antes do menos 2, você pode, e para depois você não pode. Entendeu? É isso, simplesmente. Então agora, na hora que você vai apresentar a resposta final, você vai ter que dizer assim, ó. Solução. É S, para negócio aberto, menos infinito, menos 2, negócio aberto ainda, né? Aberto, porque a gente não pode jogar o menos 2, É porque porque não se tem o jogar... igual no negocinho, né? Também, mas na realidade, tu não precisaria nem pensar nisso, porque se tu colocares o menos 2 aqui, vai dar divisão por zero, entendeu? Uhum. E nunca pode dividir por zero, beleza? Uhum. Então tá bom, ó. Essa é uma forma de fazer. Eu acho ela mais apropriada, porque você pode resolver uma conta muito mais rápido. Você faz a conta aqui muito mais rápido, percebe? Só que tu tem que Uhum. entender esse lance de que quando tu passa uma coisa negativa para outro lado, ela troca de sentido. Sim, mas pode fazer a mesma coisa quando não é um do outro lado? Quando não é um, daí não dá para passar multiplicando, porque daí zeraria, né? Vamos dizer assim. Então, quando não é um, também tem um jeito bem fácil de fazer. Tem alguma que não é um ali? Tem alguma que é zero? Nenhuma. Zero, não. Nesse caso não tem. Mas eu vou fazer essa aqui se fosse zero, tá bom? Tá bom. Se fosse outro número, mesma coisa, tá? Menos 3 aqui tu pode. Aqui tu também pode multiplicar cruzando. Só que tu vai ter que pensar nessa situação que eu falei, né? Para duas situações. Tanto para o que zera tanto para o que deixa esse negativo, quanto o que deixa esse negativo. Tu vai ter que pensar dois pedacinhos, então. Vamos pensar se isso aqui fosse zero, né? Eu acho que foi essa a ideia da tua pergunta. O que vai acontecer? Bem, eu acho que tu concorda comigo, então, que ele quer que isso seja positivo, né? Se ele quer que seja maior que Uhum. zero, quer que seja positivo. Então nós temos algumas possibilidades disso aqui ser positivo. Se a parte de cima for positiva e a de baixo também, ou se a parte de cima for negativa e a de baixo também. Concorda comigo? Sim. Isso. Então vamos pensar na de cima primeiro. O que é que faz a parte de cima ser... Para quais valores de x, na realidade, a parte de cima é maior que zero? Ou seja, os valores maior que zero. É o próprio x, não é mesmo? Uhum.
Então vamos só concluir isso. A parte de cima é positiva quando x maior que zero. Muito bem. Agora vamos pensar na parte de baixo. Se eu passar o 2 para o outro lado, menos 2. Então a parte de baixo é positiva quando x é maior que menos 2. Tudo bem? Uhum. A parte de baixo é positiva quando x maior que menos 2. Isso em mente, agora nós podemos pensar naquelas linhas que a sua professora estava falando. Então, eu vou pegar o x aqui. É uma outra forma de pensar nas linhas. O x mais 2 aqui. E a gente percebeu que o x tem um probleminha lá no... Probleminha não, né? É um fato só. No zero, né? É o zero que divide o sinal na linha do x. E na linha do de baixo é o menos 2, concorda comigo? Uhum. Note que eu tenho que colocar o zero na frente do menos 2. Se tu não colocar na ordem certa, vai dar problema, tá? Bom, gasta um tempo pensando nisso, mas é óbvio que o zero fica na frente do menos 2. Só que às vezes a gente vai colocando de qualquer jeito e troca as posições. Entende? Então tu Uhum. tem que sempre mostrar quem tá atrás. É porque aqui é uma tabelinha. Sim, mas aqui já vai sair. Só que tu vai ver como aqui sai mais fácil, olha só, do que Tá tabelinha. bom, tá bom. Agora, olha só. A gente vai pegar isso aqui, colocar aqui embaixo e fazer uma linha para ele também. É igual a tabelinha, só que é mais intuitiva do que a tabelinha. A tabelinha tu Uhum. não vê a coisa acontecendo. Olha só. Daí olha só o que a gente vai fazer aqui. Ó. Eu vou colocar umas linhas aqui, ou seja, que chega até o menos 2 na função do problema. E aqui vai até o zero na função do problema. Daí a gente vai lembrar o seguinte, que para o de cima, depois do zero é positivo. E antes é negativo. Então nessa região e nessa região é negativo, certo? Uhum. Para esse aqui, antes do menos 2 é negativo. E depois é positivo, positivo. Tá vendo o padrãozinho de tabela já aqui? Uhum. Daí olha só o que rola. A gente aprendeu na escolinha que menos com menos dá mais. Mais. Menos com mais dá menos, mais com mais Menos. dá mais. Portanto, a gente percebe que para nossa função, antes do menos 2 é positivo e depois do zero é positivo. Como o problema nos pede justamente positivo maior que zero, então a gente conclui que a solução é isso. Solução de menos infinito a menos 2 aberto, união, com zero. Opa, aberto, né? Porque ele quer positivo e zero é nulo, né? Zero é neutro. Zero mais infinito. Ok? Só Uhum. isso. Tranquilo, né? Então eu acho isso aqui muito mais intuitivo do que ficar fazendo tabelinha, porque tu vê a coisa acontecer na prática, né? Menos com menos virar mais aqui na prática. É só tu pensar, né? O que está rolando aqui? Um número dentro dessa região, ou seja, um número antes de menos 2, a hora que eu coloco o número antes de menos 2 aqui, vai deixar em cima negativo e embaixo também. Por exemplo, o número antes de menos 2, o menos 3. Não ficou negativo em cima e embaixo? Menos 3 sobre menos 1? Certo? Menos 3 Uhum. sobre menos 1. E menos 3 dividido por menos 1 é 3. E 3 é maior que 0. Sacou? Uhum. E também se a gente pegar um númerozão lá maior que 0 também. Ó, se pegar então 1 que é maior que 0 e 1 aqui também. Eu fico com 1/3. 1/3 é positivo, é maior que 0. Percebeu? Uhum. Então essa é uma forma de tu testar, né, a solução. Tudo bem? Tudo bem. Show. Então é isso. Tem essa forma, tem a forma da anterior, né? Daí tu tem que ver que tu acha que se adapta mais. Essa aqui ficou rápido e fácil porque era 0, tá? Se Uhum. fosse usar essa forma para anterior, tu ia ter que transformar aquele 1 em x mais 2 sobre x mais 2. Isso é um trampo. Então eu acho que naquele caso lá, o jeito mais rápido foi o jeito que eu fiz, tá? Uhum. Bem, é isso. Nós temos uns minutinhos aí. Tem algo que tu queres ver? Só mais uma pergunta quanto a isso. Aquele com menos 3, fica mais fácil fazer com o segundo método daí? Não. Fica mais fácil fazer com o primeiro método. Com o primeiro? É, porque o que vai acontecer? Bem,
Na realidade, é sempre uma questão que você escolhe, né? Quem é eu para dizer o que vai ser mais fácil para ti? Eu acho, para mim, é aquele jeito. Só que se tu quiser Mas aí eu não começar preciso do... multiplicar por nada, tipo, menos Precisa, 3 não tem ele problema. só. Porque com o 1 ele meio que sumiu, né? Ah, tem que multiplicar daí. É, tu Uhum. vai ter que multiplicar cima e embaixo, vamos dizer assim. Vai transformar o 3 em algo que tem esse mesmo denominador. Sim, para tu usar essa técnica que eu acabei de utilizar, tu teria que fazer o seguinte, ó, bem rapidinho. Teria que passar esse 3 pro lado esquerdo primeiro. Então ele vai virar mais 3. Uhum. E agora tu vai ter que transformar esse 3 aqui em algo que eu consiga juntar com o x, para poder analisar em cima e embaixo. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso multiplicando 3x mais 1 em cima e embaixo, percebe? É tipo, x mais 1 em cima, 3x mais 1 embaixo. Ó, vou conseguir juntar o 3 com menos x. Conseguir juntar porque vai ficar todo mundo embaixo de 3x mais 1. Regra de fração, lembra? Uhum. Menos x mais 9x mais 3. Não esqueci nenhum sinal aqui. Não, é isso mesmo. Tudo isso maior que zero. Se tu é boa de fazer essas álgebras aqui, beleza. Não sei. Vai depender de tua facilidade. Pronto, daí agora que tu tens só uma fração, não tem nada do outro lado, tá maior que zero, agora tu pode fazer a técnica que eu estava te explicando. Vai procurar quem deixa esse positivo, quem deixa esse positivo e fazer análise de sinal, beleza? Uhum. Escolha sua. Recomendaria que você tentasse então fazer o seguinte, né? Fazer essa aqui dos dois jeitos. Né? Do primeiro jeito e do segundo jeito. Daí tu vê qual que tu acha mais interessante. Beleza, eu vou fazer. Belezinha, belezinha. É isso. Se não tem mais nada aí, te mando tudo que nós fizemos e já era, bro. Só te desejar muita sorte na prova. Muito obrigada. E se, sei lá, se tu for no banheiro, né, quiser mandar uma mensagem absurda, como é que faz lá pra ti? Daí, Mas beleza? acho que é isso mesmo. Então tá bom. Tua prova é sexta de manhã. Sexta de manhã, logo De antes do boa. almoço. É só. É só isso, né? É só isso mesmo. É só tu realmente focar, refazer tudo que a gente fez. Eu acho que se tu refizeres tudo que a gente fez, vai dar muito bom. Uhum. Espero que tenha bastante o sistema de substituição e combinação, porque, tipo, eles lá eu tô boa, mas agora com essas retas e tal fica um pouquinho mais difícil, mas agora deu certo. Show de bola. Então tá bom, tenho certeza que você vai muito bem. Você está se dedicando bastante, você entende a lógica, é o que você precisa. Agora é só ganhar confiança refazendo o que a gente fez, tá bom? Uhum. Isso vai ajudar bastante, porque tu não vai perder tempo, afinal de contas tu já tem o passo a passo, e vai ganhar confiança, tenho certeza. Então tá. Tchau, tchau, valeu! Tchau, obrigada.